Olá, vamos para a nossa leitura do dia 16/6. Leitura bíblica diária no dia 16/6 é Marcos, capítulo 3, do 1 ao 19. Vamos lá. Marcos, capítulo 3, do 1 ao 19. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. Faz uma referência aqui a Mateus, capítulo 12, do 9 ao 21. E é assim. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza de seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão, e de perto de Tiro, de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Então, do dia 16, Marcos, capítulo 3, do 1 ao 19. Então ainda não chegou, falta um pedacinho. A eleição dos 12. Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 4, também vai falar sobre isso. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Então, agora sim, até aqui. A segunda parte é 2 Samuel, capítulo 6. Vamos lá. 2 Samuel. Aqui. 2 Samuel, capítulo 6. Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido
de Baalé de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbalos. E, chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e teve mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa. Vamos lá. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E partiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste delas serei honrado. De quem falastes delas serei honrado. Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Vamos lá para a segunda parte.
Segunda não, terceira, né? Terceira parte. Daniel, capítulo 3. A estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes e tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará
do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo o rei que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançaremos. Como é que é? Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça que tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. E terceira parte, Daniel. Gente, hoje eu tô lentinha, né? Então, essa foi a terceira parte, Daniel capítulo 3. Que a gente possa fazer, né, a nossa reflexão sobre esse texto, né, do dia 16, que é Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao 19, 2 Samuel capítulo 6 e Daniel capítulo 3. Eu não vou poder deixar de falar sobre esse capítulo do Daniel. Gente, pelo amor de Deus. Reflete aí. Não nega o seu Deus, não, o nosso Deus, o Deus de Israel, o único Deus, o Deus dos deuses. Tá vendo esses 3 homens? Eles não negaram a fé deles em Deus, em Deus. Não é na medicina, não é na ciência, não é em remédio, não é em imunizante, não é em nada disso, é em Deus. É em Deus. O cara falou que eles iam morrer. Eles não tiveram medo de morrer, porque o cristão verdadeiro, ele sabe que se ele morrer,
seja matado, seja torturado, seja cortado a cabeça, seja enforcado, seja colocado na cruz de cabeça para baixo, não interessa, ele vai para a glória, ele vai para o céu. Então, você não pode deixar as pessoas ficar colocando coisa no seu corpo, com a desculpa de salvar a sua vida. Quem salva é só Jesus. Quem salva é Jesus. Se falar, tá vindo uma doença pior do que qualquer uma. Por que que você tá com medo, cara? Você tá com medo do quê? De morrer? Você vai morrer. Se não for dessa, vai ser de velhice, vai ser de qualquer outra coisa. Todo mundo tá sujeito. A única certeza que a gente tem é a que Deus é bom, o diabo não presta, e que Deus é tão bom que ele perdoou os nossos pecados, deu o filho dele para isso e nos promete a eternidade. E que pra gente para essa eternidade a gente vai ter que morrer, entendeu? Então, e a gente tem que morrer em Cristo. Então, por favor, medita nessa palavra, para Deus tocar no seu coração e você entender o que que ele quer dizer com isso. Então, tá bom. Deus abençoe cada um. Até a próxima leitura. Fica com Deus e até a próxima.